Saulo, Saulo, por que me persegues? Não sabes que hás de viver, vivendo pensando em morrer, morrendo querendo viver, a vida que Cristo embutiu em você, a vida eterna que eterna em ti jaz, nas palavras que nos eternizam, fazendo morrer a nós mesmos, enquanto Jesus vive em nós. Que tuas palavras nos matem, para em Cristo vivermos a vida que dele, que passou por você, possa viver em mim, para que eu possa viver, para viver a entender aquilo que um dia eu fizeste morrer. Perdestes a vida enquanto vivias um sonho e morreu sempre a crer que havia um sonho sublime a viver. E as suas palavras sobrepujou gerações, transcendeu as nações, e tão digna doutrina que ainda hoje se ensina, e mesmo que muitos no ardil a deturpam, eu sei que mesmo depois de morto, tu te tornas de Deus emissário, e aquele que o ouve, a voz de Deus que fluiu de você, ecoou pelos ares, por séculos e séculos, e veio a mim, para eu viver a morte que um dia foi vida em você. Já não vivo mais, hoje vivo a crer que Jesus vive em mim, pois a vida de Paulo que um dia foi Saulo, sou Saulo que aos poucos sonho em ser como Paulo, até que um dia seja Cristo o meu viver e o meu lucro seja morrer. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu estava assistindo uma série Paulo o Apóstolo, parece que é da Record, mas eu me senti profundamente incomodado. Eu não sei se conseguirei ver o restante desta série. A grande realidade é que eu achei por demais fantasiosa. Desliguei a TV e comecei a meditar num texto que está no livro de Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 3, em que Paulo diz o seguinte: Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém for pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes de boamente, suportais. Pois penso, porém, que em nada fui inferior ao mais excelente dos apóstolos. Esse é um texto em que Paulo, a partir desse capítulo 11, começa um desabafo das pessoas que valorizavam outros que traziam uma mensagem que não era tão cristocêntrica. Meio irônico isso. E depois ele começa a falar dos sofrimentos que ele passou no capítulo 12, dos açoites, das humilhações, dos naufrágios. E continuando a escrever, ele fala que para que ele não se ensoberbecesse pela excelência das revelações que a ele fora dado, a ele que ele tivera. Primeiro ele fala que foi levado ao terceiro céu, não sabe se na carne ou no espírito. E de repente ele fala que para que não se ensoberbecesse pelas revelações que a ele fora dado,
Foi dado a ele um espinho na carne a fim de que ele não se gloriasse, e que por 3 vezes havia clamado a Deus. Mas veio a voz de Deus dizendo a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é no finalzinho do capítulo 12, em que Paulo conclui dizendo: de sorte que me gloriarei nas angústias, nas perseguições e nas tribulações, para que em mim habite o poder de Cristo, porque quando estou fraco, aí sim é que eu sou forte. Ironicamente, me levei a refletir sobre isso porque minha alma se sentiu um tanto inquieta. Poderia ou poder-se-ia dizer que se trata de uma licença poética. Eu não gosto de citar nomes de igreja. Eu costumo afirmar que eu jamais desejo ser um abutre. Mas também costumo dizer que eu não julgo as pessoas, avalio comportamentos. E eu falo também muito sobre o pragmatismo, em que afirmo que o pragmatismo só é benéfico quando os meios que estão sendo usados não deturpam o princípio. Porque a máxima do pragmatismo é que os fins justificam, ou o fim justifica os meios que estão sendo usados. Eu não sei qual é o propósito dessa novela tão fantasiosa, num amor meio que platônico de Paulo, enfim. A verdade é que os textos sagrados não relatam nada sobre isso. Certa feita, bem tempo atrás, eu comecei a assistir um filme de Moisés. Mas o filme era tão absurdo que eu não consegui assistir nem 15 minutos deste filme. Não foi diferente com a história de um outro filme de Noé, enfim. O homem é livre para criar, mas quando se trata de um personagem bíblico, principalmente em Paulo, que foi tão imprescindível para o cristianismo, eu acho que aí, como diz a gíria, é viajar demais na maionese. E quando falei sobre o pragmatismo e o pragmatismo benéfico, é porque o fim justificam os meios. Não importa o meio que esteja sendo usado, desde que o meio não deturpe o princípio basilar que é as Sagradas Escrituras. Isso deixa uma dubiedade nesta novela. Por isso eu me senti tão incomodado, além de também perceber um anacronismo tão grande, onde os textos são colocados aleatoriamente e irresponsavelmente, diferente dos acontecimentos da cronologia que foi a vida de Paulo, enfim. A grande realidade é que não só isso, mas quantas vezes, seja nas ideias das igrejas, do conceito da filosofia neopentecostal, quantas campanhas heterodoxas que deturpam a essência do cristianismo, a excelência do cristianismo, ou seja, que deturpam a verdade com meias verdades. Tudo bem, eu falei sobre a licença poética. Eu mesmo gosto de viajar, como dizem, usar a imaginação. Mas até onde a gente pode ir sem que deturpe o paradigma? E Paulo, para mim, assim como Pedro, como os apóstolos, como os profetas, eles são partes deste paradigma. São tijolos que arregimentam, que consolidam as Sagradas Escrituras. Jamais poderão ser deturpados, ainda com despeito de se usar a licença poética. Que se use outro personagem que não seja o personagem das Sagradas Escrituras, falando que eles fizeram coisas que não fizeram, ou deixando no ar que poderiam ter feito coisas que não fizeram. É por isso que eu sou apaixonado com as 5 solas, entre elas, sola Escritura e a sua fidelidade.